Então, ó, vamos começar na página 74, comparação de números naturais, tá? Então, ó, para comparar dois números naturais, observamos seus algarismos da mesma ordem. Se eles forem iguais, verificamos os da próxima ordem, ou seja, comparamos centenas com centenas, dezenas com dezenas e unidades com unidades, caso seja necessário. Então, aqui ele dá um exemplo, ó. 154 é maior que 32, porque 154 tem uma centena, né, ó, uma centena, ó, aqui, né, e 32 não tem nenhuma, 32 só tem o quê? Unidade e dezena, então 154 é maior. 154 é maior que 134, porque embora ambos tenham uma centena, ó, os dois têm uma centena. O 154 tem 5 dezenas, ó, unidade dezena, né? 5. E o 134 tem 3. E 5 é maior do que 3. E 154 é menor que 157, porque já que os algarismos das centenas e os das dezenas são iguais, ó, uma centena, 5 dezenas, 5 dezenas. Então, eu vou observar a unidade. Comparamos o algarismo da unidade, e 4 é menor do que 7. Em matemática, muitas vezes usamos os símbolos para indicar as relações, ó. Esse símbolo aqui indica maior que. Esse aqui, ó, que abre ao contrário, é menor que. E também a gente tem aquele símbolo assim, ó, que a gente usa, que é o igual. Tá? Então, veja como podemos usá-los. 5 é maior do que 1. O 8 é menor do que 20. O 103 é maior do que o 102. E o 25 é maior, 25 é menor, ó, menor do que 30. E o 10 é maior do que o 0. Então, esse sinalzinho aqui, ele confunde um pouco, né? Porque ele só muda de lado, tá vendo? A boquinha aberta, ó. Quando ele é maior, a boquinha é aberta para cá. E quando ele é menor, a boquinha é aberta para o outro lado. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava na escola, quando eu tinha a idade de vocês, que me ajuda muito até hoje. Quando eu fico em dúvida, eu faço isso. Eu vou ensinar para vocês. Se vocês acharem legal, vocês podem usar também, tá? Eu faço assim, ó. Eu pego e corto aqui, faço um risquinho aqui e aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui não ficou parecendo o número 7? E esse aqui não fica parecendo o número 4? Então, sempre quando eu corto e fica igual ao número 7, é o sinal de maior. E sempre quando eu corto e fica parecido com o número 4, é o sinal de menor. Isso me ajudou muito, tá? Se vocês quiserem usar também. Se não, se conseguirem gravar só olhando o sinalzinho, também não tem problema. Vamos para a atividade. Luísa e sua avó distribuíram frutas sobre a mesa. Olha aqui, tá vendo? Um monte de frutas, né? Observe a mesa que elas prepararam, que é essa aqui. E complete. Temos quantas? Vou contar e vou pôr o número aqui. Quantas peras e quantos morangos? Vou contar e vou pôr o número aqui. Então, o número D é maior que o número D. O que tem mais, morango ou pera? Qual que é o número que é maior? O de morango ou de pera? Vou completar nesse espaço. Sobre a mesa, há 4 cachos de uvas, ó. Tá, ó. Logo, o número de cachos de uva é igual ao número de qual outra fruta que eu tenho 4 também? Então, vou postar aqui do lado, tá? Vou completar. Na mesa, há mais do que maçãs. O que eu tenho mais do que maçã na mesa? Porque o tanto desse número aqui que eu tenho mais, ele é maior ou menor do que 6. Então, olha, eu tenho 6 maçãs, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é maior? Vou contar aqui, vou ver que fruta que é e vou completar. E o número 2, use o símbolo maior que e menor que. Ó, lembra, ó, eu faço aqui, ó, maior que. Por quê? Porque ficou igual ao 7, né? O 7 não é assim, ó, tá? Então, ele fica parecido, não fica igual, né? Fica parecido. Lembra o 7.
E aqui, se eu cortar aqui, ó, não fica parecido um 4, tá? Ou igual, de maneira correta. Então, aqui, o 1, ele é maior ou menor do que o 3? O 1 é menor do que o 3, não é? Então, qual o sinal que eu vou usar? Esse aqui. O 1 é menor... Opa, gente, errei. Vamos apagar, que eu fiz o sinalzinho errado. O 1 é menor, né? O menor, ele tem que ficar igual ao 4, ó. Menor, ó, tá? E o 101 é maior ou menor que o 100? É maior, né? O 101 é maior do que o 100. Por quê? Se a gente fizer aquela comparação lá de cima, ó. Eu tenho uma centena, tenho uma centena. Tenho 0 dezenas, tenho 0 dezenas. Aqui eu tenho uma unidade, aqui eu não tenho nenhuma. Então, qual que é o maior? O 1, né? E assim vou fazendo até terminar, tá bom? Ó, vou completar tudo aqui. Aqui eu vou ter que primeiro achar quanto que é 8 dezenas. Isso aqui tudo vocês já aprenderam. Quanto que é 2 centenas, quanto que é 58 unidades, para eu saber qual que é maior e qual que é menor, tá? Então, faço essa atividade aqui. Mandem foto para eu corrigir. E depois nós vamos fazer essa aqui também, ó. São os números que indicam ordem, que são os números ordinais, que nós já trabalhamos bastante esse ano. Então, isso aqui vai ser só um reforcinho para vocês, tá bom? Então, ó, eu vou ler. Numa corrida, quando os atletas cruzam a linha de chegada, dizemos que o vencedor é o primeiro, ó. Lembra que tem que pôr a bolinha aqui do lado para indicar primeiro a chegar. O próximo que chega é o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Nesse caso, usamos números para indicar a ordem ou posição que chegaram os corredores. No cinema da cidade, a turma toda está na fila esperando a sessão começar. Ó, essa figura aqui do lado, tá? Mariana é a 11ª da fila, ou seja, há 10 pessoas na frente dela. Então, onde que tá a Mariana aqui? Ó, vou procurar aqui, tá? E vou ver qual que é a Mariana. João, que está logo atrás, é o 12º. Cauê está atrás do João na 13ª posição, tá? Então, sempre quando eu coloco esse, ó, tá? Esse sinalzinho do lado, né? Eu tô indicando ordem, estou falando de número ordinal, tá? Então, agora vamos para a atividade. Numa competição, o primeiro lugar ganha medalha de ouro, ó. O segundo de prata e o terceiro de bronze. Então, complete as frases. O Brasil ficou em lugar no vôlei e ganhou medalha de prata. Qual lugar mesmo que ganha medalha de prata? Tá falando aqui em cima, é só vocês lerem e responder, tá? João do Pulo ganhou medalha de bronze pelo... Qual lugar que ganha medalha de bronze? Vai pôr aqui. E Felipe Massa venceu o Grande Prêmio da França, pois chegou em... Quem vence, chega em que lugar? Vai colocar aqui. Escreva por extremos. Ó, terceiro. Lembra que eu dei uma tabelinha para vocês? Uma ficha com todos como que escreve os números ordinais? Procure no material de vocês que vocês têm, tá? Então, terceiro, 24º. Ó, aqui ele fez já 15º. 21º e assim por diante. Procurem aquela listinha que eu dei para vocês, que tem tudo lá, é só copiar. Número 5 na sequência: 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 32. Escreva o primeiro. Qual que é o primeiro? Vou colocar aqui. A posição do 16. Qual posição que ele tá? Primeiro, segundo, ó, terceira. O último, que número que é o último? Vou escrever aqui. A posição do 24º, vou ver que posição que tá e vou pôr aqui. O terceiro, qual que é o terceiro número? Vou escrever aqui. E qual o número que tá na sexta posição? Vou escrever aqui, tá? E escrevo usando algarismo. 45º. De novo, procurem lá na tabelinha que eu dei para vocês. 45º, que número que é? É esse aqui, 45. Para ele ficar 40º, o que eu tenho que fazer? Colocar o finalzinho aqui, tá bom? Façam o restante, 39º, 60º, 50º, 76º e 87º. É só olhar na tabelinha que eu dei para vocês. Procurem no material de vocês, tá bom, gente?
Então, hoje nós ficamos com essas duas atividades. Qualquer coisa me chamem que eu ajudo vocês. Uma boa aula!